Entre a terra e o céu, capítulo 3 e 4. Capítulo 3, obsessão. Então, no nosso último encontro, no nosso último estudo, nós vimos o apelo de Evelina. Nós vimos o que é uma prece do tipo refratada, uma prece direcionada a um indivíduo. Aquele indivíduo não pode ajudar a resolver, não pode intuir, não pode esclarecer, mas diante da pureza daquela prece, aquela prece sobe e atinge uma dimensão positiva, e assim, podendo, os nossos irmãos espirituais vão vir ao nosso apelo. Né? Então, nós sabemos que nem sempre a prece ela vai ter a resposta que nós queremos, mas vai ter a resposta que nós precisamos e a resposta que é possível de obter. Às vezes nós não vamos ter o que nós queremos, mas nós vamos ter um esclarecimento, nós vamos ter uma intuição. E fato é, nós não vamos estar sozinhos. Nós sempre vamos ter uma resposta. Nenhuma prece fica sem resposta, né? André Luiz, Lísias e o Clarence já tinha dito isso desde nosso lar, né? Nenhuma prece fica sem resposta. E a prece é muito importante, principalmente a fé do tipo raciocinado. Então, eles estão na casa de Evelina, estão conhecendo, estão tentando entender aquele cenário e entender o porquê que Evelina faz uma prece no sentido de ajudar, porque o lar de Evelina encontra-se o quê? Desequilibrado. Evelina é uma menina de aproximadamente 15 anos e está se sentindo perdida diante do desequilíbrio do lar. Então, é por isso que Evelina faz a prece, né? Ela faz a prece no sentido: eu quero um norte, eu preciso de ajuda. Nesse período que eu estou de ainda entender sobre a vida, o meu lar encontra-se em desequilíbrio. Então, ela pede, me coloque no melhor caminho, né? E ela está ali rogando para a mãe. E a mãe não pode ajudá-la. Mas olha lá, vamos ver agora o cenário que está, então, dentro da casa de Evelina. E André Luiz começa dizendo o seguinte, que eles entraram nos aposentos da casa, mas encontraram lá uma senhora de aspecto juvenil, repousava abatida e insone. Ou seja, eles encontraram deitada em um quarto uma senhora encarnada que estava ali abatida e acordada, né? Estava ali com um certo tipo de insônia, mas estava ali repousando. E ele continua. Uma moça de 25 anos aproximadamente mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. O rosto delicado parecia haver saído de uma tela preciosa. Todavia, com a suavidade das linhas fisionômicas, contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Então, ou seja, ela, apesar dela ter um rosto delicado, ter uma determinada beleza, está aí próximo dos 25 anos, o que acontecia, né? Espiritualmente, eles conseguiam ver o quê? As linhas fisionômicas, né? Que nada mais, nada menos é do que as linhas espirituais. E eles viram o contraste, né? Naquele rosto bonito, existia ali uma inquietação e um pavor que vinha dos olhos. E, ao mesmo tempo, via que ela estava em desalinho, ou seja, estava ali toda despenteada. Ao lado dela descansava outra mulher sem o veículo físico. Então, o que é que nós já entendemos aí? Olha, nós temos uma encarnada que está ali em um certo desequilíbrio espiritual, né? Um desequilíbrio emocional que vai gerar um desequilíbrio espiritual, e ao lado dela existe uma desencarnada.
tem uma desencarnada bem ao lado dela, né? Vamos saber o que essa desencarnada está querendo ali, né? Porque nós já sabemos que o lugar de espírito é aonde? No mundo espiritual, né? Tem os que estão aí na Terra, estão sem socorro, mas podem ficar dentro de casa? Não, porque vão atrapalhar de alguma forma. Mas o porquê que aquela senhora está ali? Recostada num travesseiro de grandes dimensões, dava a ideia de proteger a moça indiscutivelmente enferma. Contudo, a vaguidão do olhar e o halo obscuro de que se cercava não nos deixavam dúvida quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Então, veja bem, ela parecia que estava protegendo a enferma, essa moça de 25 anos. Essa desencarnada parecia estar protegendo ela, mas olha o que André Luiz fala, né? A vaguidão do olhar, ela olhava tão vagamente, quando aquela pessoa está parada olhando assim longe, que André percebeu nesse obscuro, junto com os seus amigos que lá se encontravam, que ela estava em desequilíbrio também interior. Né? E aí a gente já começa a partir do pressuposto que, se existe aqui uma encarnada em desequilíbrio, próximo dela uma encarnada em desequilíbrio e uma desencarnada em desequilíbrio também, existe uma troca de energia ali. Existe ali, então, uma obsessão. Obsessão de desencarnado para encarnado. Conservava a mão direita sobre a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas e fios cinzentos que fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um polvo, envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Nós temos esse centro coronário no alto da cabeça, né? É um ponto, é um chakra, é um centro, né? Onde encontra ali o principal, é o ponto principal do nosso equilíbrio, né? Então, nós temos vários chakras no nosso perispírito, e o chakra coronário, que está lá em cima, onde a epífise faz parte dele, né? Dentro desse chakra existe o chakra chamado 1000 pétalas, né? Porque dali é um ponto onde tem várias pétalas, tem um feixe de energia que é distribuído para os outros chakras, né? Então, essa senhora que estava ali desencarnada, ela estava com a mão direita sobre esse centro coronário, né? E ela estava tentando fazer o quê? Ela estava tentando cadê? Controlar as impressões nervosas daquela encarnada, né? Então, ou seja, ela estava exercendo um determinado tipo de influência. Sabe-se lá qual influência, mas nós vamos continuar para a gente poder entender melhor. E olha lá, indiferentes ambas a nossa presença, ou seja, nenhuma das duas notou a presença daquele grupo ali. Foi possível observá-las atentamente, identificando-lhes a posição de verdugo, né? Ou seja, de inimigo, de algoz, com a vítima. Então, quando eles viram aquelas mãos parecendo, né, mãos de polvo, com vários fios sobre um ponto coronário, um ponto tão importante que distribui energia para todos os outros pontos do nosso corpo, que mantém o nosso equilíbrio, eles viram ali que se tratava, então, de obsessor e obsediado, ou seja, né, inimigos aí, algoz e vítima. Arrancando-nos da indagação silenciosa em que demorávamos, Clarencio explicou. Então, vamos à explicação de Clarencio.
a jovem senhora, aquela de 25 anos, do rosto juvenil, ao qual foi dito lá no primeiro parágrafo, é Zulmira, a segunda orientadora deste lar. Zulmira, então, é a madrasta de Evelina. E a irmã desencarnada, que presentemente lhe vampiriza o corpo, é Odila, a primeira esposa de Amaro e mãe de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme, a que se recolheu. Empenhava em combater aquela que considera inimiga. Se liga a ela através do veículo perispirítico, na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que lhe altera profundamente a paisagem orgânica. Então, olha o cenário. Aquela moça que ali se encontrava, deitada na cama, sem sono, né? Fala insone, com uma certa insônia, com os cabelos despenteados, com o semblante enfermo e em desequilíbrio, era a madrasta Zulmira. E aquela que estava sendo obsessora era Odila, a mãe de Evelina. A mãe de Evelina desencarnou e continuava por ali. Por quê? Ela estava afundada no ciúme. Ela não aceitava que Amaro, o seu antigo esposo, ou o seu esposo, enquanto estava na Terra, ela não gostava da ideia de que ele tivesse contraído novas núpcias, novo casamento. E aí ela, sedenta desse ciúme, estava obsediando Zulmira, né? Então, duas aí que estavam em desequilíbrio. Então, nós já conhecemos quem é a moça da fotografia a qual Evelina orava tanto, Odila. Aquela que é madrasta, que está sendo obsediada no momento, encarnada, Zulmira. Mas por que não há reação por parte da perseguida? Inquiri perplexo. Então, André Luiz pergunta para o ministro Clarencio: por que a encarnada não reage? Por que ela está recebendo os estímulos dessa forma e esses estímulos estão surtindo o efeito que a irmã desencarnada está querendo? A irmã desencarnada está conseguindo o que ela quer. E por que a outra não reage? Olha lá a resposta do Clarencio. Porque Zulmira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório. Então, gente, mais uma vez, mais um ensinamento de mais uma doutrina diferente. Por que determinadas coisas nos influenciam? Por que determinadas coisas nos atrapalham? Porque, ainda que temporariamente, nós somos, às vezes, colocados fora daquilo que nós não somos. Porque, de uma certa forma, nós vibramos com aquela energia. Ou seja, em algum momento, nós deixamos a porta aberta para que as vibrações se encontrassem e se instalassem, né, entre si. Semelhante atraindo semelhante, sinais afins tendem a se agrupar, tendem a ali permanecer. Né? Então, Odila só estava conseguindo esses efeitos sobre Zulmira porque Zulmira também se encontrava no mesmo padrão vibratório do que Odila. E nós vamos conhecer um pouco mais. Olha aqui. Ela também se devotou ao marido com egoísmo deprimente, egoísmo aviltante. Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. O marido anterior deixou-lhe um casal de filhos, o matrimônio anterior lhe deixou um casal de filhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. Do casamento de Amaro com Odila, eles tiveram 2 filhos.
E Zulmira tinha muito ciúme do marido com os filhos. E era um pai, né? Que fala aqui, era um pai afetuoso. Então, ela tinha esse ciúme, né? Desse matrimônio, desses dois filhos, o Júlio, uma criança de 8 anos, desencarnou, morreu afogado no mar. A segunda mulher nunca suportou sem mágoa o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Revoltava-se, choramingava-se e doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se, por isso mesmo, com as desvairadas, né? As alucinadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Então, olha lá, da mesma forma que Odila tinha aquela raiva, aquele ódio pelo desencarne, de deixar o marido, de continuar ali com aquele ciúme, Odila, Zulmira, também tinha a raiva e o ódio pelo ciúme dos pais em relação aos filhos. Então, veja bem, aí encontra-se a porta. Se ambas estão ali penetradas naquela raiva, naquele ódio pelo ciúme, semelhante atraiu semelhante. Foi a porta de entrada que Odila achou, então, para obsediar Zulmira, né? Só que Zulmira já tinha os ciúmes da mulher em si, da Zulmira em si. Porque Odila acreditava que ela teria que ser a única esposa, a única mulher daquele lar. Só que ambas estavam entrelaçadas pelo ódio e pela raiva, cegas pelo ciúme. Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo. E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o ensejo de vê-lo afogar-se na praia em que se banhava. Então, certa manhã, aos cuidados, né, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao pequeno mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista, arrojando-lhe ao fundo, incapaz de reequilibrar-se. Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi inócuo. Então, veja bem, pai dava muita atenção para o pequeno, para o menorzinho, né? Então, ela desejou dentro dela, Zulmira, que um dia, eles moravam aí em litoral, que um dia, quando estivessem banhando pela praia, que ele se afogasse e morresse, ou seja, era um a menos no caminho, né? E um dia, eles lá, passando o dia, né, de fato, na praia, as crianças estavam sob o cuidado de Zulmira, mas Amaro resolve sair com Evelina. Foi a deixa que Zulmira teve, né? E nisso, Júlio afoga-se, né? Então, desencarna. O ferroviário, que é quem Amaro, sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel para com os filhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada, né, deprimida com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival que a julgava do plano invisível. Então, agora, Odila, que tinha uma raiva enorme por ela ter tomado o lugar dela enquanto mulher,
agravava-se esse ódio um pouco mais, porque, por imprudência ou negligência de Zulmira, um dos filhos de Odila veio a desencarnar, né? Zulmira fica com um determinado remorso, o marido, o amado, se afasta um pouco dela, né? Porque achou que ela foi desleixada, que ela não cuidou quando devia de cuidar, né? E Odila acha um pouco mais de espaço nesse remorso de Zulmira. E Clarencio continuou: o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele sombrias forças se insinuam, né? Ou seja, o remorso também atrai para perto de nós, né? Forças sombrias. O remorso é um colapso, é um boom na nossa consciência e que a gente vai carregando conosco até que a gente um dia se resolva. Por isso, nós precisamos estar muito certos dos nossos pensamentos, muito certos dos nossos desejos, porque ainda que algo não tenha sido a nossa culpa direta, nós, de alguma forma, vamos responder por elas. Inclusive, por essa questão de conviver, né, com o remorso. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se digladiam, né? Ou seja, lutam entre si num conflito de morte inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Então, olha lá, a questão da obsessão, né? A questão de níveis vibracionais iguais atraindo entidades, espíritos iguais. Sim, ela, deprimida, Zulmira, né? Deprimida, carregando remorso, sofrendo influência de Odila, a medicina terrena, por mais que queira agir nesses casos, a medicina não vai conseguir, né? A medicina ainda não tem condições, ainda não tem parâmetros para poder atuar nessa seara. E o ministro se calou, né? Qual se nos registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se e, agarrando-se à pobre senhora com mais força, gritou, né? Então, como se Odila tivesse, por milésimos de segundo, sentido a presença deles, né? Eles pegaram mais forte ainda naquele ponto onde ela se concentrava, no ponto de equilíbrio, no perispírito de Zulmira, e falava o seguinte: ninguém a libertará. Sou infeliz mãe, espoliada, né? Ou seja, roubada, esbulhada. Farei justiça por minhas próprias mãos. E contemplando a enferma com expressão terrível, né? Olhando para Zulmira numa expressão terrível, Odila ainda falava: assassina, mataste meu filho, morrerás também. A doente, ou seja, a Zulmira, arregalou os olhos. Extrema palidez cobriu-lhe a face. Ela não ouvia as palavras da adversária, que lhe era invisível, mas envolto na onda magnética que ela lançava, sentia-se como se morresse. Né? Então, aquela carga de energia, aquela energia negativa, ou seja, você vai morrer também, porque além de você ter tomado meu lugar, você também matou o meu filho, eu vou me vingar. Ela sentia como se ela também morresse, né? Quando ela se estava ali morrendo, terminando, perdendo as forças. Clarencio afagou-lhe a fronte e disse calmo: pobre moça. Hilário e eu, instintivamente, abeiramos-nos de Odila para afastá-lo com a presteza possível, mas um instrutor generoso deteve-nos com um gesto advertido. Olha lá, gente. Diante dessa situação,
Odila ali muito agressiva, né? Colocando uma carga negativa para poder prejudicar Zulmira. André Luiz mais Hilário foram de imediato para quê? Para poder pegar e afastar Odila. E nós vamos ver aqui que não é assim que funcionam as coisas. Por isso, as questões de obsessão demanda tempo, demanda paciência, demanda trabalho e acho que paciência e trabalho e muito amor envolvido, né? Por isso que o trabalho maior é de quem? É da espiritualidade amiga, e vocês vão ver isso aqui. Nós sempre comentamos aqui que o médium faz aquilo que é solicitado, mas o trabalho maior, quem faz é o mundo espiritual, porque eles sabem a forma que precisa ser feita. O médium age, mas o médium age de acordo com o direcionamento que lhe é pedido. Aquele espírito precisa de uma conversa, de alguém que está ali ainda encarnado, porque carrega muitos resquícios da Terra, o médium vai fazer o seu papel, porque o médium está numa vibração densa e pesada porque está encarnado, está no corpo físico, né? Mas a gente sabe que tudo vai muito além daquela conversa. Por quê? Porque a gente precisa saber até quanto tempo, né? A espiritualidade amiga, principalmente, quanto tempo que aquele obsessor está atuando ali, né? E as coisas, como foram acontecendo de forma gradual, ela precisa retroagir também de forma gradual. Então, vamos lá. Quando André e Hilário tentaram, né, pegar Odila e tirar ela dali, a violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação, ou seja, o ódio e a raiva da mulher desencarnada, pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira, e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Então, veja bem, às vezes um espírito está tanto tempo obsediando, a troca de energia há tanto tempo acontece, que esse afastamento ele não pode ser feito de uma vez. Porque se ele é feito de uma vez, aquele que está sendo obsediado, o obsessor derrama sobre ele uma carga tão grande que ele não suporta. Porque o obsediado está como se fosse uma lâmpada fraquinha. E o obsessor vem com uma carga elétrica muito grande que essa lâmpada não suporta. É a mesma coisa da gente ligar um chuveiro 110 aonde é 220. O chuveiro vai queimar. Da mesma forma acontece com a questão de um obsessor para o outro. Um obsessor para o obsediado. O tempo que está ali impondo determinada energia. Então, eu não chego e não tiro de uma vez. Ela é sendo feita de forma gradual. Olha lá. Mas então Hilário falou, né? Hilário ficou aí contrafeito, insatisfeito, sem entender, e falou o seguinte: como extinguir essa união indébita, essa união indevida? Não será justo afastar o algoz da vítima? Clarencio ponderou: aqui o quadro é diverso, ou seja, diferente. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desdobram ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado, olha aqui, a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência a que se enquadra. Aqui se enquadra.
a inutilização seria completa, ou seja, as consequências poderiam ser imprevisíveis. Colocaria ali, então, em risco a saúde e até mesmo a vida de Zumiro, né? E lá, mais atrás, ele fala que ou poderia acarretar uma paralisia. Então, eu não posso ir desatando os nós de qualquer jeito. É como se fosse um emaranhado de nós que eu não posso puxar. Quem tem essas correntinhas, essas joias, às vezes quando guarda junto, uma embola na outra, ou então uma só costuma dar uns nós, né? Eu tenho que ir ali com delicadeza, com jeito, para ir desatando aquilo aos poucos. Se eu vou ali com violência e puxo, eu arrebento. Se eu arrebento, na grande maioria das vezes, aquela corrente vai ficar o quê? Inutilizada. Eu não vou conseguir consertar, na grande maioria das vezes, e deixar da forma que era. Se eu conserto, ela pode ficar defeituosa ou então ela pode não ter conserto. Então, cada caso é um caso, mas as coisas estão sendo feitas de forma gradual. O que poderíamos fazer? Indagou Hilário, desapontado. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Então, é necessário mudar o pensamento de Odila, enfraquecer esse pensamento, tentar conversar com ela agora espiritualmente, com os irmãos espirituais, e precisa de um irmão capacitado para isso. Para que, quando mudar de uma certa forma esses pensamentos, essa energia enfraquecer, e aí sim poder ser feito o afastamento com segurança. Então, veja lá. E não podemos começar exortando-a. O ministro disse, né? O ministro, sem alterar, lhe disse: talvez, assim de momento, não pudéssemos ou não soubéssemos. A preparação é indispensável. Nada custa uma conversação de censura, alegou meu companheiro admirado. Sim, uma doutrinação pura e simples seria cabível, contudo, não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. Nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra. Nem doçura prejudicial, nem energia contundente. Ou seja, eles precisariam saber como agir naquele caso. E para agirem naquele caso, estava necessitando o quê? Cautela, porque já estava ali um emaranhado. A troca de energia ali já era constante. Aquelas vibrações que que Zulmira sentia, já estava ali martelando há muito tempo. Então, não adiantaria apenas uma conversa para tirá-la dali, para exortá-la dali. Ela voltaria, porque o desejo, né, a vontade de perpetrar aquele desejo era muita. Então, uma simples conversa ali não adiantaria. Então, Clarencio, né, dirige o olhar para as duas mulheres e fala: a questão nessa casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado, ou seja, juntado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Era necessário alguém um pouco mais evoluído,
alguém que já estivesse juntado dentro dessa sua caminhada, muito conhecimento, além de conhecimento, juntado também bastante amor. Então, entendimento e amor iriam andar junto, iam conversar com Odila para que ela pudesse, então, se renovar. Refletiu alguns instantes e aduziu. Contamos em nossas relações com a irmã Clara. Rogaremos o concurso dela. Modificará Odila com o seu verbo coroado de luz, inclinando-a a serviço da conversão própria. Por agora, de nossa parte, somente nos é possível a dispensação de algum alívio e nada mais. Recomendou a Eulália, assistente de a Eulália, que assistisse Evelina. Eulália, quando aquela moça chegou lá no início do livro, que chegou com o gráfico, o Clarencio pediu que chamasse Eulália, que Eulália foi uma das que ajudou no projeto encarnatório de Evelina e era, de uma certa forma, mentora de Evelina, era ela que assistia a Evelina. Então, Clarencio fala, olha, recomendou a Eulália que assistisse a Evelina para o refazimento psíquico de que a menina necessitava. E, em seguida, aplicou recursos magnéticos sobre Zumira em passes calmantes de longo curso. Como se fosse brancamente anestesiada, a enferma passou da irritação à serenidade e pareceu dormir aos olhos do esposo, que chegara de mansinho, acomodando-lhes o travesseiro. Então, o capítulo 3 encerra dessa forma. E vem nos dando ensinamentos, né? E quais ensinamentos esse capítulo vem nos mostrar? Vem nos mostrar que nós temos o quê? Contas a prestar sempre. E que quando a culpa toma conta de nós, ainda que direta ou indiretamente, nós vamos responder por elas. Que se nós, por algum instante, passamos por alguma obsessão, somos vítimas de algum obsessor, é porque nós estamos vibrando na mesma proporção. E nós precisamos ter muito cuidado com a nossa mente, com o poder da nossa mente, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós desejamos. Porque aquilo pode vir a se cumprir. E como toda ação gera uma reação, eu posso ter uma reação positiva ou uma reação negativa, né? O capítulo 4 vem dizendo de senda de provas. Senda de provas. Então, olha lá. Encontramos esse cenário na casa de Evelina. Nós já vimos o desequilíbrio dessa família. Ali tem uma obsessora, ali tem a que está sendo obsediada, o pai de Evelina está afastado da madrasta, o irmão, né, desencarnou-se nas águas do mar, e termina com Clarencio dando um passe em Zumira, que era então, de uma certa forma, relaxando e adormecendo. Mas nós sabemos que, quando nós dormimos, o nosso corpo físico descansa. O nosso corpo espiritual, o nosso espírito, sai do corpo físico, pode ir caminhar, passear por aí, né? Cumprir tarefas ou não. Veja bem, Zumira adormece. Corpo físico dormiu. Quando abre os olhos espirituais, ela dá de cara com Odila, né? Então, olha que situação. É uma situação que, enquanto encarnada, sofre determinadas intuições negativas, sofre, tem em si sensações deprimentes, né? O terror se instala ali e, quando adormece, encontra quem não desejaria. Por isso, quando a gente abre os nossos olhos espirituais, nós vamos encontrar amigos? Vamos, mas nós vamos encontrar os inimigos? Ah, com certeza. Principalmente aqueles que já nos encontraram, que sabem onde nós estamos instalados, né?
Zulmira ausentara-se do corpo, mas não desfrutava a paz que ele estampara na máscara física. Envolvida por Odila, cujo olhar dominador se inclinava submissa, não se identificou a presença. Com evidentes sinais de terror, ouvia as objurgatórias da rival que a acusava, exclamando. Então, quando Zulmira acorda espiritualmente, o espírito em si encontra Odila, Odila começa a falar para ela, olha o que fizeste com meu filho, assassina, pagarás muito caro a intromissão no lar que é somente meu. Destroçarei sua vida, não me furtarás o afeto de Amaro. Armarei o coração de Evelina contra ti. E Zulmira respondia, não matei, não fui eu quem o matou. E Odila respondia, hipócrita, acompanhei os teus pensamentos, os teus desejos e os teus votos. Zulmira embaraçou-se subitamente dos braços que a envolvia e correu para fora, seguida pela outra. Isso em espírito. A perseguição se faz 24 horas. Esclarecendo-nos bondoso, Clarence observou. Quando a pobrezinha consegue sossegar o corpo, cai no pesadelo agitado. Vamos acompanhá-los. Dirigem-se à praia onde ocorreu dirigiam-se, né? Estavam indo aí para a praia onde ocorreu a morte do pequenino. Constrangida pelo assédio da nossa irmã desequilibrada, Zulmira ainda não se libertou das aflitivas reminiscências de que se vê possuída. Pusemos-nos na direção do mar, antecipando-as no trajeto. Então, as duas, quando Zulmira se viu fora dos braços de Odila, ela saiu correndo em direção à praia. E Odila foi atrás, né? E esse grupo de Clarence, com André Luiz e Hilário, foi ver o que acontecia. E enquanto nos afastávamos, seguíamos conversando. Não posso compreender por que a infeliz se declarou inocente, comentou Hilário pensativo, né? Então, o menino, o Júlio, afogou-se por imprudência, por negligência da madrasta. E a madrasta se dizia, olha, eu não sou culpada. E Hilário falou para Clarence, olha, eu não entendo por que ela está dizendo que ela não é culpada, né? Eu não consigo entender. Por que tamanha provação se não é ela a autora do crime? Agora pergunta André Luiz. O ministro Clarencio diz o seguinte, segundo as anotações que já recolhemos da irmã Eulália, Zulmira não é propriamente a autora, mas com loucas ciumadas do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la. Para não repetirmos esclarecimentos aos quais já nos reportamos, faremos ligeiro retrospecto, tão minuciado, detalhado, né, quanto possível, examinando o problema aflitivo do casal. Depois de breve pausa, ele prosseguiu. Então, veja bem, gente. Júlio desencarnou. Zulmira viu toda a cena e foi omissa. Deixou que acontecesse. O ministro Clarence está dizendo o seguinte, de fato, não foi culpa dela, né? E agora nós vamos entender por quê. Nós sabemos que existem as leis de causa e efeito. Nós sabemos que essa lei de causa e efeito, as consequências positivas e negativas, elas nos acompanham no decorrer da nossa jornada da eternidade. Então, se de fato Júlio morreu, desencarnou por afogamento, é porque em algum momento da sua evolução ele atraiu aquilo também para si. Não quer dizer que Zulmira tinha que ser omissa ou tinha que ser negligente, imprudente em relação ao menino, né?
Ela, de fato, não foi culpada, mas carregava nela o remorso pela omissão. E olha as considerações, então, de Clarencio. Amaro, e ele fala que vai contar a história da medida que a gente entenda, mas não vai se alongar muito porque ele já contou uma parte lá atrás, né? Então ele fala que Amaro experimentava imensa devoção afetiva pelo filho. Quando Júlio adoecia, desvelava-se à cabeceira do pequeno com ilimitada ternura. Sabendo-se sem o carinho materno e reconhecendo que a madrasta não primava pelo amor junto dos enteados, passava a dormir ao lado do caçula, rodeando-o de mimos. Quando tornava à casa, cada dia, confiava-se a longas conversações com o filho, lendo-lhes histórias ou escutando-lhes atencioso as narrativas infantis. Então, veja bem, Amaro, né? Ele era um pai amoroso. Então, quando os filhos adoeciam, principalmente o Júlio, ele chegava e ficava ali, né? Na cabeceira da cama, prestava toda assistência, dava todo o amor, porque ele sabia que a madrasta não dava, não dispensava amor para os meninos, né? Então ele chegava e tentava, de uma certa forma, fazer o seu papel de pai, né? Majorar um pouco mais esse amor, visto que os meninos eram órfãos, né? Então, eles ficavam ali conversando com esse Júlio, contando história até tarde, e falava, né, que eles ficaram ali naquelas narrativas infantis e eles assemelhavam-se a dois velhos amigos a se bastarem um ao outro. Zulmira, em razão disso, ralada de despeito, passou a ver no menino um adversário de sua felicidade. A dedicação de Evelina para o progenitor não lhe doía tanto. A filha mais velha era mais doce, mais reservada. Comedida em suas manifestações, sabia dividir gentilezas sem olvidar a segunda mãe em seu culto de amizade. A madrasta nada sentia contra ela, mas o pequeno excitava. Então, contra a Evelina, a madrasta não tinha nada. Mas naquela amizade, naquele amor que o pai tinha pelo filho, que um dispensava o outro e que conviviam ali como velhos amigos, isso o quê? Isso a deixava nervosa. Isso a excitava de uma certa forma que ela não desejaria, não queria aquela situação, né? Então, Júlio, no extremado apego ao pai, costumava exagerar-se em traquinadas e caprichos que Amaro desculpava sempre com benevolente sorriso. Zulmira, pouco a pouco, permitiu que o ódio lhe ocupasse o coração e deixou que o ciúme a encegasse, né? A enceguecesse a ponto de suspirar pelo desaparecimento do alegre rapazinho. Despreocupava-se intencionalmente pela assistência que lhe devia e abandonava-o às extravagâncias características de sua idade, alimentando o secreto anseio de presenciar-lhe o fim. Então, quando o menino estava aos cuidados de Zulmira, ela deixava ele fazer o que quisesse. Se machucar, machucou. Se cair, se morrer, se bater a cabeça, por ela tudo bem. Ela queria mais era se ver livre, né, da criança. Chegava mesmo a estimular-lhe indébitas incursões na via pública, admitindo que algum veículo podia fazer o que não tinha coragem de realizar com as próprias mãos. Foi nessa disposição de espírito que acompanhou a família ao banho matinal, em clara manhã de domingo. Entregues ao contentamento da excursão, Amaro e a filhinha distanciaram-se de algum modo numa lancha pequena, enquanto Zulmira assumia a guarda do garoto. Então, eles foram para a praia numa manhã de domingo. Evelina foi andar de lancha com o pai. E o menino ficou aos cuidados de Zulmira. Foi então que o cérebro da moça deixou nascer escuras divagações. Não seria aquele o momento azado para consumar o velho propósito? E se relegasse o menino a si mesmo?
De certo, Júlio, em sua curiosidade infantil, não resistiria à atração para o seio das águas. Ninguém poderia culpá-la. Passou do projeto à ação e de pronto se afastou. Em se vendo a sós, o caçula de Amaro interessou-se mais vivamente pelas conchas multicores a se multiplicarem na areia, perseguindo-as encantado pelo mar adentro, até que uma onda veloz lhe chicoteou o corpo tenro, obrigando-o a mergulhar. A criança gritou, pedindo-lhe amparo. Realmente, poderia ter retrocedido alguns passos, salvando-a, mas vencida pelos sinistros pensamentos que lhe dominavam a cabeça, esperou que o mar concluísse o horrível trabalho que não tiveram coragem de executar. Então, Júlio, movido pela beleza das conchas, começa a entrar a mar adentro. Ela percebe e vê perfeitamente, mas ela deixa-o à própria sorte. É quando uma onda vem, ele fala aqui, né? Chicoteia o corpo, né? O arrebata, então o menino se afoga. O menino pede ajuda e ela continua inerte. Quando notou que o enteado havia desaparecido, começou a clamar por socorro de alma repentinamente dobrada pelo remorso, mas era tarde. Quando ela viu que o menino sumiu no mar, ela começou a pedir socorro. Ela arrependeu-se, mas já era tarde. Amaro acudiu, né? Acorreu apressado e, com auxílio de companheiros, retirou para fora o corpo inerte. Torturado, chorou amargarosamente a perda do filho, recriminando a mulher. Foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odila, que a seguia em silêncio revoltada. Enquanto se mantinha com a paz de consciência, defendia-se naturalmente contra a perseguição invisível, como se morasse num castelo fortificado. Mas, condenando a si mesma, resvalou em deplorável perturbação à maneira de alguém que desertasse, né, que fugisse de uma casa iluminada, embrenhando-se numa floresta de sombra. Então, enquanto Zulmira tinha consciência tranquila, Odila até tentava influenciar em algo, atrapalhar em algo, mas ela não conseguia, porque as vibrações de Zulmira eram outras. Mas no momento que vem o remorso, no momento que vem, né, essa questão do ciúme, enquanto o ciúme ainda não surgiu, enquanto esse garoto ainda estava vivo, estava tudo a contento. Quando ela foi vendo a relação do pai com o filho, foi surgindo esse ciúme, a porta foi se abrindo. Quando ela se viu jogada no remorso por uma omissão, a porta escancarou-se. E ali foi um ponto para que Odila, então, se estabelecesse. Por ali, então, permanecesse. O ministro fez uma pausa e prosseguiu. A pobre senhora, desde esse dia, perdeu a felicidade doméstica e a tranquilidade própria. Ela e o marido respiram agora sobre o mesmo teto, qual se fossem estranhos entre si. Então, a partir do momento que esse menino desencarna por essa omissão de Zulmira, o pai ficou totalmente, deu a Zulmira totalmente o desprezo. Eles viviam ali no mesmo teto, mas pareciam que eram estranhos. Então, a pouca felicidade que tinha ali não existia mais. Mas à frente da lei, Zulmira é culpada? André Luiz pergunta. Diante da lei de ação e reação, Zulmira é culpada? Foi a omissão que fez com que Júlio desencarnasse? Olha a resposta. Não,
No sentido real da lei, Zulmira não é culpada. Entretanto, olhando mais a fundo do que de costume, Clarencio continuou. Todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Então, até mesmo as nossas ideias, os nossos desejos, os nossos pensamentos, nós somos responsáveis por eles. Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Então, a Zulmira, ela não era culpada diretamente, mas o desejo, o pensamento, aquilo que ela queria, como ela se concretizou, ela carrega em si, dentro dela, essa responsabilidade, essa consequência. Ainda que ela não seja culpada diretamente, mas ela vive naquele remorso. Eu poderia ter evitado e não evitei. Se ela tivesse feito tudo o que tivesse no alcance dela e ainda assim essa tragédia acontecesse, ela não carregaria com ela o remorso, porque eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. E ainda assim fugiu das minhas mãos. Né? Mas, se eu não faço o que um ser humano de bem, o que uma pessoa de bem naquele lugar faria, se o meu desejo de fazer, se a minha intenção era aquela, lembra, a intenção vale muito. Então, se a minha intenção é aquela, eu passo a ser também corresponsável por aquilo. Hilário e eu ouvíamos elevados sem pestanejar. Estavam ali ouvindo sem piscar, né? Clarencio, no entanto, guardando a intuição clara do serviço imediato a fazer, para não delongar-se em conversas filosóficas, retomou o fio central do assunto, esclarecendo. Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações, ou seja, Júlio, esse garotinho de 8 anos, trazia em seu projeto reencarnatório esse desencarne cedo, esse desencarne, essa morte prematura. Era um suicida reencarnado. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou no espírito. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, criou ao redor de si mesmo um ambiente podre, fétido, pestilencial, em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar. Assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que os devoram. Supondo-se responsável pela morte da criança, de vez que se exilou, se guardou o delituoso plano a que nos referimos. Zulmira abandonou-se ao mal que trazia consigo, ligando-se ainda ao mal do que a adversária é portadora, e tornou-se, por isso, enferma e desmentada, ou seja, ela tornou-se enferma e enlouquecida. Né? Júlio, então, tinha esse débito. Em algum ponto, ele foi um suicida e dentro do projeto reencarnatório dele, dentro da caminhada dele, ele precisava desencarnar daquela forma numa idade precoce. Né? Mas aquilo que ela jogou sobre o menino, as intenções dela, reverteu, né? Veio em direção dela própria, retornou para ela como vibrações densas, vibrações pesadas, que ela mesma um dia refletiu e
desejou para com alguém, né? Então, ela também era responsável por aqueles pensamentos. Então, ainda que ela não fosse culpada diretamente, ela estava carregando esse remorso, né? Achava-se que era culpada, abrindo portas aí, ligando-se ainda mais à adversária, né? Então, ela, de uma certa forma, aí ficou aí, não só enferma pelo remorso, mas também de uma forma até enlouquecida. E o pequeno em toda a história? André Luiz perguntou. Júlio foi conduzido à região que lhe é própria. Mas Odila não poderia vê-lo certificando-se de toda a verdade? Infelizmente, explicou Clarencio, a importunada criatura tem o centro genésico, ou seja, nós temos um ponto de força chamado de centro genésico, que é o nosso centro, onde se encontra o nosso órgão sexual, né? Então, nós temos esse centro sexual. Então, olha lá, o menino, o Júlio, já foi resgatado, já está lá na sua origem que lhe é própria. E André Luiz pergunta, mas então por que ele não leva a mãe para a mãe ver que o menino está bem? Então, olha lá, infelizmente ela não consegue, ela está tão desequilibrada que ela não, é impossível, né? Ela não vai conseguir ver a realidade diante do quadro em que ela se encontra. Então, olha lá, a infortunada criatura tem o centro genésico plenamente descontrolada e isso lhe impede a visão mais ampla. Não consegue querer senão o marido em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo que a paixão nada faz senão desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais que guardam, por enquanto, ocultadas. Desencarnou em largo vigor de seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, justificando-se, desse modo, a superexcitação em que se encontra. Semelhante estado, contudo, é transitório e esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que lhe será dispensado em breve. Melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. Ia perguntar algo de novo, mas atingira-nos a praia. E Clarencio determinou que puséssemos a observar. Então, assim, nós encerramos o capítulo 4. Então, veja bem. Júlio está socorrido, mas o desequilíbrio no ponto genésico de Odila é tão grande. Ela tem uma sina sexual pelo marido, desejo sexual pelo marido que ainda se encontra na carne, que a coloca em total desequilíbrio, incapaz de ver, de observar e de entender a realidade de Júlio agora. Ela está tão obcecada em acabar com o Zulmira e aproximar-se do marido que ela não consegue ver a realidade dos fatos. Ela vai ter a ajuda, que é essa irmã Clara que vai vir para ajudá-la. Será dispensado a ela um tratamento. Ela tem muitas virtudes, ela tem algum desenvolvimento, mas por ora, por essa vontade, por esse desejo pelo marido, as qualidades então estão guardadas, né? Ela não consegue nem colocar para fora o melhor. Tão afundada ela está dentro daquela situação. E a conversa se encerra porque as duas que saíram de casa, uma desencarnada e a outra em espírito, enquanto dorme o corpo físico, elas correram para a praia. E agora elas chegaram até lá. E aí nós vamos ver no nosso próximo encontro o desenrolar dessa história, né? Que nós possamos ter em nós a serenidade e o discernimento de não querer vingança, de quando desencarnarmos, ir embora, de saber que a vida findou-se e que o outro pode construir-se nova vida, né? Que nós possamos nos encontrar equilibrados, que nós possamos, ainda que no primeiro momento
a gente possa se ver dentro de um desequilíbrio, mas que nós tenhamos discernimento de falar, opa, eu preciso entender o meu entorno, eu preciso colocar em prática todos os meus ensinamentos, para que então nós possamos trilhar um caminho de luz e um caminho de paz, que é o que eu desejo para todos nós. Alguma dúvida, gente?